Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E assim seguimos nosso caminho por este mar longo, até que terça-feira das 8º de Páscoa, que foram 21 dias de abril, topamos alguns sinais de terra. A terra em si é de muito bons raios, e as águas são muitas, infinitas, de tal maneira graciosa, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria. Não traias o teu rei, nem por pensamento, que as aves do céu levarão a ele a tua voz. Ouro Preto, a antiga capital de Minas Gerais, cidade monumento. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! E o sangue que verteste e a lágrima que derramaste. Trabalhadores do Brasil. Senhor Juscelino Kubitschek Oliveira, nessa campanha sou mero soldado do povo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Fica decretado o recesso do Congresso Nacional. Agora é vencer ou vencer. A democracia se fortalece com o voto, com a participação de todos. O Brasil é um país jovem. Comparado às outras nações do chamado Velho Mundo, nosso país seria como que um adolescente, vislumbrando em clima de festa a comemoração dos seus 500 anos de descobrimento. Descobrimento de seus mares. De seus rios. De suas florestas. De sua majestosa e deslumbrante natureza. Descobrimento também de um povo primitivo que habitava suas terras quando os chamados descobridores aqui chegaram. Este povo, na verdade, vários povos distribuídos em diversas tribos diferentes e espalhados por todo o país,
já habitavam nossa terra muito antes da chegada dos portugueses. Mas quem eram aqueles homens nus, pardos, de bons narizes e bons corpos, como escreveu Pero Vaz de Caminha em sua carta? Bem, de acordo com as teorias mais aceitas, não só os índios brasileiros, mas todos os que viviam no continente americano seriam caçadores nômades que migraram da Ásia, cruzando pela ponte de gelo, que nas eras glaciais teria unido a Sibéria ao Alasca através do Estreito de Bering. Com o passar do tempo, os habitantes das Américas foram formando grupos, tribos, civilizações e até impérios majestosos, alguns dos quais chegavam a ser mais avançados que as próprias civilizações europeias. Dentre os povos que mais se destacaram, podemos citar os maias, que apresentaram profundos desenvolvimentos nas artes, na matemática e na astronomia. Os astecas, que se instalaram no Vale do México em meados do século XIV e construíram um vasto império com 500 cidades e 15 milhões de habitantes. E os incas, que habitavam as encostas da Cordilheira dos Andes na América do Sul e chegaram a possuir um enorme território com 4.000 quilômetros de comprimento por 650 quilômetros de largura. Já os índios brasileiros não apresentavam um nível de evolução tão avançado, mas possuíam seus costumes e seu modo de vida característicos. Os primeiros povos indígenas que entraram em contato com os portugueses foram tribos do grupo Tupi-Guarani, que povoavam praticamente todo o litoral brasileiro. Mas e estes portugueses? Como foi que chegaram à costa brasileira e realizaram o descobrimento do Brasil? Bem, para entender tudo isso, temos que voltar um pouco antes do descobrimento e entender a história deste pequeno país do século XV. Portugal, à beira do oceano, era uma colônia de artesãos e pescadores. Daí sua devoção ao mar. E o mar, que alimentava o homem, o intimidava também. A navegação era costeira. Avançar no Oceano Atlântico era uma coisa impensável, pois as lendas sobre monstros marinhos que devoravam embarcações e o terrível abismo do fim do mundo desestimulavam as tentativas. Naquela época, o forte da economia na Europa eram as especiarias, que ajudavam a conservar os alimentos e eram indispensáveis na mesa e nos bolsos dos comerciantes. Mas ao mesmo tempo em que expandia seu comércio, Portugal também se armava. Durante um século desenvolveu sua marinha mercante e militar. E para facilitar a navegação, adaptou o astrolábio na leitura das estrelas, substituiu os portulanos pelas cartas de marear e adotou os roteiros de viagens que mapeavam o litoral, o clima e as correntes marítimas. De todas as invenções portuguesas, a que mais ajudou os navegadores foi a caravela. Na verdade, os árabes já a utilizavam, mas foram os portugueses que inventaram um sistema misto de velas, possibilitando maior rapidez nas manobras e cursos de longa distância. Em 1453, os turcos otomanos entraram em Constantinopla e bloquearam a passagem terrestre para o Oriente. A rota da seda, do ouro, do sal e das especiarias estava fechada. Era o fim do Império Bizantino e o começo dos novos descobrimentos. Pois de agora em diante, restava aos países europeus apenas uma direção: o caminho do mar. E seria preciso enfrentá-lo. Durante o século XV, Portugal foi colonizando a costa ocidental da África e as ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde.
Graças ao infante Dom Henrique, Portugal aos poucos descia o Atlântico e explorava o litoral africano. Até que em 1498, Vasco da Gama seguiu pelo caminho de Bartolomeu Dias, que havia conseguido ultrapassar o Cabo da Boa Esperança no sul da África e assim alcançou Calicut, nas Índias. Estava realizada a mais longa viagem marítima até então empreendida. E, finalmente, havia sido descoberto um novo caminho para as Índias. Os países ibéricos, Portugal e Espanha, lideravam as navegações e, com suas empreitadas, mudariam as fronteiras do mundo. Em 12 de outubro de 1492, Cristóvão Colombo descobriu a América. Numa viagem de 2 meses a serviço dos reis católicos da Espanha, ele ancorou na ilha de San Salvador, na América Central. Colombo imaginava chegar ao Oriente viajando pelo Atlântico. Seu sonho não se realizou, mas acabou descobrindo um novo continente. Portugueses na Ásia e na África, espanhóis na América. O mundo se alargava. Preocupados com as novas conquistas, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas em junho de 1494. Numa hábil negociação de Dom João II, rei de Portugal, a terra foi dividida ao meio, de um polo a outro. Um meridiano traçado a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde definia as novas posses. Terras e ilhas já conquistadas ou a serem conquistadas à esquerda dessa linha imaginária pertenceriam à Espanha. À direita dela, ou seja, a leste desse meridiano, seriam de Portugal, inclusive a Índia. Nesta época, o Brasil ainda era desconhecido, mas esse meridiano, que cruzava as futuras cidades de Belém do Pará ao norte e Laguna em Santa Catarina ao sul, já assegurava essas terras à coroa portuguesa. O século XVI estava se iniciando e o mundo tinha pressa. Da América, nada se sabia. Na Europa, acreditava-se que Colombo havia descoberto o caminho das Índias pelo Ocidente. Era preciso confirmar, mas poucos se aventuravam. Numa segunda-feira, 9 de março de 1500, Pedro Álvares Cabral partia de Lisboa no comando de 10 naus, 3 caravelas e 1.500 homens. Viajava com a missão de fundar feitorias na Índia e garantir o comércio naquela região. No Atlântico, rumando sempre a sudoeste, a esquadra afastou-se muito da costa africana. Um afastamento polêmico. Uns admitem que Cabral tinha de se afastar para evitar as calmarias, pois as naus e as caravelas precisavam dos ventos que eram o combustível da época. Outros acreditam que o afastamento fazia parte dos planos da viagem e teria sido intencional, pois após a assinatura do Tratado de Tordesilhas, o rei Dom Manuel queria confirmar a posse de suas terras. Assim, em 21 de abril, os navegantes perceberam plantas boiando no mar, os primeiros sinais de que terra firme se aproximava. Na manhã seguinte, notaram pássaros voando. À tarde desse mesmo dia, 22 de abril, a esquadra avistou um monte alto e redondo, e Cabral deu-lhe o nome de Monte Pascoal, pois eram dias de Páscoa. As terras mais abaixo, com árvores frondosas e muitas aves, recebeu o nome de Ilha de Vera Cruz, pois imaginavam ter chegado a uma ilha. Na verdade, estavam onde é hoje o sul da Bahia. Ninguém desembarcou, pois anoitecia. No dia seguinte, Cabral ordenou que Nicolau Coelho, capitão e experiente navegador, fosse até a praia. Ressabiados e um pouco distantes, índios e portugueses trocaram presentes.
No dia 24, a frota rumou para o norte umas 10 léguas, cerca de 60 quilômetros, e ancorou na enseada de Porto Seguro, atual Bahia Cabralha. A primeira missa, rezada por Frei Henrique Soares de Coimbra, foi no litoral, junto ao arrecife da Coroa Vermelha. Era domingo, 26 de abril. Curiosos, os índios assistiam à distância. Eram os tupiniquins maravilhados com os portugueses. No dia 1º de maio, Frei Henrique celebrou a segunda missa, a primeira do continente, com a presença de vários índios participando e imitando os gestos dos europeus. No dia seguinte, a esquadra levantou velas e seguiu rumo às Índias. Mas a caravela de Gaspar de Lemos retornou a Portugal, levando uma carta de Pero Vaz de Caminha ao rei, relatando o descobrimento. Lá, Dom Manuel rebatizou a nova conquista de Terra de Vera Cruz. Acontece que, com o passar do tempo, o nome Brasil foi ganhando força e se popularizando por causa do pau-brasil, uma árvore de onde se extraía uma tinta cor de brasa, um Brasil, como diziam os portugueses. Era um tipo de madeira de grande valor comercial esse pau de tinta, que antes era buscado nas Índias para tingimento de tecidos. No início, Portugal não se interessou pelas novas terras. Não havia ouro nem especiarias, só madeira vermelha. A afirmação é de Américo Vespúcio, cosmógrafo e letrado, que em 1501 e 1503 acompanhou as expedições de Gonçalo Coelho ao Brasil. Em sua primeira viagem de reconhecimento, Vespúcio identificou vários lugares do litoral com datas e nomes do santo do dia. Assim foram batizados o Rio São Francisco, Rio de Janeiro, Angra dos Reis e São Vicente, dentre vários outros. Além do pau-brasil, Américo Vespúcio não descobriu outras riquezas. Mas seus mapas e viagens, não só pelo Brasil, mas por todo o chamado Novo Mundo, deram os contornos do litoral e identificaram um novo continente que viria a receber o seu nome, América. Em 1503, Fernão de Noronha, cristão novo e rico comerciante, arrendou por 10 anos a terra de Santa Cruz. Era sua obrigação instalar uma fortaleza, defender e explorar o litoral e pagar 20% dos lucros à coroa. Anualmente, tinha o direito de derrubar e comercializar todo o pau-brasil que pudesse carregar numa frota de 6 navios. Começava aí a devastação oficial da Mata Atlântica. Em 1504, os franceses chegavam a Santa Catarina. Logo após, os espanhóis. A Europa não punia o saque e a pirataria, mas, pelo contrário, cobiçava e apoiava o lucrativo tráfico do pau-brasil. Preocupado com as crescentes invasões e depois de frustradas tentativas diplomáticas com a França, Portugal resolveu organizar expedições guarda-costas. Houve 2 dessas expedições comandadas por Cristóvão Jacques, e sua missão era vigiar a costa e punir com rigor seus invasores. Logo na primeira viagem, em 1516, a expedição enterrou vivos 20 franceses, o que acabou gerando desculpas à França. Na segunda viagem, 10 anos depois, Cristóvão Jacques fundou uma feitoria em Pernambuco e depois estendeu-se até o Rio da Prata em missão exploradora, voltando a Portugal ainda em 1526. Com suas expedições, ele venceu e aprisionou vários carregamentos piratas. Mas apesar da dura repressão, as expedições guarda-costas de pouco adiantaram. A grande extensão do litoral, o pequeno número de feitorias e o constante aumento do contrabando levaram essas expedições ao fracasso. Resta povoar a costa, teria sugerido o próprio Cristóvão Jacques ao rei de Portugal. Desde a descoberta, 30 anos haviam se passado. Na Europa, a indústria têxtil crescia e isso fazia com que o interesse comercial por aquela madeira que tingia a seda, o linho e o algodão aumentasse. Politicamente, além de quebrar o monopólio do pau-brasil no Atlântico, que era exclusividade de Portugal,
os demais países queriam também desfigurar o Tratado de Tordesilhas. A época já prenunciava grandes transformações sociais e econômicas. Colonizar o Brasil seria a solução para expulsar os estrangeiros e vigiar a costa. E, quem sabe, encontrar ouro e prata. Assim, em janeiro de 1531, Martim Afonso de Souza, fidalgo e amigo de infância de Dom João III, chegou às praias de Pernambuco. O rei havia entregue a ele uma pequena esquadra e muitos poderes. Com 5 embarcações e pouco mais de 400 homens, ao se aproximar do litoral, capturou 3 navios franceses carregados de pau-brasil. Na Bahia, deixou 2 homens com várias espécies de sementes para testar a fertilidade da terra. Assim era a pesquisa da época. Descendo a costa, chegou até o Chuí, no Rio Grande do Sul. Em 1532, Martim Afonso de Souza fundou o povoado de São Vicente, entre a Baía de Todos os Santos e as terras mais ao sul do continente. O local escolhido foi uma estratégia da coroa, pois Portugal imaginava desrespeitar o Tratado de Tordesilhas e avançar pelo Rio da Prata. Afinal de contas, havia rumores de grandes riquezas naquela região. No litoral brasileiro, conviviam índios e um punhado de portugueses degredados, náufragos e desertores. Martim Afonso de Souza conseguiu unir as 2 culturas, restabelecendo a ordem e a justiça e promovendo a organização social. Além disso, construiu a cadeia, o Conselho Municipal e nomeou vereadores e juízes. Importou mudas de cana-de-açúcar, gado e até colonos das Ilhas da Madeira e Cabo Verde. Os colonos traziam suas experiências, enquanto os animais tocavam os engenhos, transportavam o açúcar e serviam de alimentação. Martim Afonso de Souza teve a valiosa colaboração de João Ramalho, um português que há anos vivia no Brasil entre os índios guaianás, no topo da Serra do Mar. Era casado com Bartira, filha do cacique de Ibiriçá, e sua influência sobre os guaianás facilitou a fundação de Santo André da Borda do Campo, num lugar de difícil acesso a mais de 50 quilômetros da costa. Em reconhecimento, Martim Afonso conferiu a João Ramalho o título de Capitão-Mor da Borda e da Além Campo. Martim Afonso de Souza fundou ainda vilas, construiu igrejas e o primeiro engenho d'água. Não encontrou prata, ouro ou pedras preciosas, mas aproximou o litoral brasileiro dos interesses econômicos de Portugal. Em meados de 1530, a produção de açúcar já se desenvolvia. Mas feitorias e povoados eram frequentemente atacados pelos índios. E os estrangeiros, principalmente os franceses, insistiam no contrabando e na pirataria do pau-brasil. Portugal decidiu, então, povoar, defender o litoral e propagar a fé cristã na colônia. Em 1534, dividiu o Brasil em 15 lotes e distribuiu suas terras a 12 donatários com direitos limitados. Era o sistema de capitanias hereditárias já testado nas ilhas do Atlântico. Ao longo da costa, as terras estendiam-se do Maranhão a Santa Catarina, entre o mar e o Tratado de Tordesilhas. Mas a maioria dessas capitanias fracassou. Alguns donatários desistiram antes de começar e nem chegaram a visitar seus lotes. Logicamente, as cartas de doação privilegiavam a coroa, e assim o monopólio de pau-brasil, das especiarias e drogas do sertão era exclusividade do rei. Além disso, eram necessários grandes investimentos nas capitanias, e os naufrágios, os conflitos com os índios, a insubordinação dos colonos e os numerosos impostos tornavam inviável a manutenção do lote. No final das contas, as capitanias de Porto Seguro e Ilhéus obtiveram relativo êxito, mas somente 2 se destacaram: São Vicente e Pernambuco. São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza, já dispunha de povoações e da lavoura canavieira.
Produzia açúcar e, além do milho e da mandioca, plantava arroz nas terras úmidas. Nesta época, Martim Afonso estava combatendo na Ásia. Brás Cubas, fundador do povoado de Santos em 1536, administrava a capitania de São Vicente, cujas terras estendiam-se do Rio de Janeiro ao sul de Iguape. Já a capitania de Pernambuco foi doada a Duarte Coelho. O bom clima, o solo fértil e a proximidade com Portugal fez dela a mais rica capitania. Duarte Coelho, filho de Gonçalo Coelho, era de família influente. Mostrou habilidade e competência na administração de seu lote. Manteve boa relação com os indígenas e, com a ajuda deles, explorou o pau-brasil em grande quantidade. Desenvolveu a pecuária, o cultivo do algodão e, principalmente, a cana-de-açúcar. Além disso, levantou empréstimos na Europa e construiu engenhos, e, como Martim Afonso de Souza, buscou novos colonos no exterior. Com melhor mão de obra, autorizou a instalação de novos engenhos e incentivou a fabricação de açúcar pelos colonos, gente cuja liberdade ele sempre defendeu junto à coroa. Promoveu ainda o casamento entre brancos e índios e contornou as rivalidades. Embora a maioria das capitanias tenha fracassado, seus donatários fundaram pequenas povoações que deram início à atividade agropecuária. Isso contribuiu para a defesa da costa e o começo da indústria açucareira no Brasil. Em meados do século XVI, o Império Português no Oriente declinava. Custava caro manter e defendê-lo. Enquanto isso, na Europa, subiam as cotações do açúcar, o que valorizava a crescente produção brasileira. De olho na colônia, Dom João III resolveu centralizar as capitanias num único governo. Elaborou então um autoritário programa chamado Regimento. Eram regras econômicas, políticas e sociais para a colônia. Um documento que fiscalizava e limitava os poderes do governador-geral. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral do Brasil. Fidalgo, ex-soldado na África e na Índia, era enérgico e de confiança do rei. Em maio de 1549, iniciou a construção da capital no interior da Baía de Todos os Santos, a cidade de Salvador. Durante a construção e no conflito entre colonos e índios, recebeu a ajuda de Diogo Álvares Correia, o Caramuru, que há 22 anos convivia com os tupinambás no litoral. À procura de ouro, Tomé de Souza enviou uma galé em direção ao Peru, mas seus integrantes nunca mais voltaram. De Cabo Verde, trouxe muitos bovinos e aumentou a lavoura açucareira. Controlou o avanço dos colonos e dos próprios jesuítas no interior, que era uma ordem centralizadora do rei. Visitou várias capitanias, as do sul principalmente, nomeou vilas e incentivou as povoações. Além disso, Tomé de Souza trouxe o primeiro grupo de jesuítas ao Brasil, entre eles Manuel da Nóbrega. Em 1551, fundou o primeiro bispado em reconhecimento ao trabalho da igreja na colônia. Em 1553, chega à Bahia o fidalgo Dom Duarte da Costa, o segundo governador-geral do Brasil. Com ele desembarcou José de Anchieta, mais alguns jesuítas e uma leva de órfãs para casar. Sua administração foi marcada pela incompetência dele e do filho Álvaro da Costa, que frequentemente atacava e queimava aldeias indígenas, contrariando o regimento da colônia. Nas capitanias do sul, os franceses, aliados dos tamoios, sob o comando de Villegagnon, invadiram e fundaram a França Antártica em janeiro de 1555. No ano seguinte, em Salvador, um conflito com o bispo Dom Pero Fernandes Sardinha agravou a situação do governador. Chamado a Portugal para dar esclarecimentos, a nau do bispo afundou no litoral alagoano e os sobreviventes acabaram devorados pelos índios caetés, inclusive o bispo.
Durante o governo de Duarte da Costa, alguns jesuítas, dentre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, fundaram, em 1554, o Colégio São Paulo, futuro núcleo da cidade de São Paulo. Mais tarde, porta do sertão para as entradas e bandeiras através dos rios Tietê e Paraíba nos campos de Piratininga. Duarte da Costa não realizou um bom governo. Omisso na defesa do litoral, ele permitiu que franceses e piratas se transformassem em colonos do Brasil. O terceiro governador-geral chegou à Bahia em janeiro de 1558. Sua missão? Reorganizar a colônia. Mendes Sá deu primeiro prioridade à pacificação dos índios. Foi dele a ideia das reduções. Ali, os indígenas eram catequizados e protegidos da escravidão. Ironicamente, neste mesmo ano, morre Fernão de Sá, filho de Mendes Sá, combatendo os aimorés no Espírito Santo. A partir da Carta Régia de 1549, Mendes Sá incentivou a mão de obra escrava nos engenhos e autorizou a importação de negros da África. Com essa medida, 6 anos mais tarde, o açúcar da colônia dominava o mercado mundial. A reforma, questão religiosa na Europa, começava a refletir no Brasil. A França Antártica visava abrigar protestantes, além da exploração mercantil e a implantação de um novo Estado francês no Rio de Janeiro. Em 1560, na ausência do comandante francês Villegagnon, Mendes Sá atacou o Forte Coligny e obteve a primeira vitória. Os índios, aliados dos franceses, ameaçavam aumentar o número de guerreiros, unindo-se numa confederação. Foi então que Manuel da Nóbrega e José de Anchieta se ofereceram como reféns e convenceram parte dos tamoios a combater os franceses. Em janeiro de 1567, Mendes Sá desce o litoral com 3 naus de guerra e expulsa os franceses do Brasil. Seu sobrinho, Estácio de Sá, ferido por uma flecha no rosto, morre 1 mês depois, vítima dessa batalha. 5 anos mais tarde, em 1572, morre, ainda no cargo, Mendes Sá. Mas os ataques franceses ainda continuariam. Durante 23 anos, o sistema de um governo unificado mostrou que a colônia era viável economicamente e que a ocupação portuguesa estava se consolidando com as povoações. Em 1578, morre Dom Sebastião, rei de Portugal. É o fim da dinastia de Aves. Seu sucessor é Felipe II, rei da Espanha. Assim, durante 60 anos, Portugal esteve anexado à coroa espanhola. E durante todo este período, os inimigos da Espanha passaram também a atacar o Brasil. Uma luta que durou mais de 70 anos e ameaçou a soberania de Portugal nas terras da colônia. Mas este é o assunto que veremos em nosso próximo volume. Colocando a cabeça para funcionar. Antes de terminarmos este volume, vamos colocar a cabeça para funcionar e responder a algumas questões que vão nos ajudar a entender a matéria aqui apresentada. Como vimos neste volume, história e pré-história conviveram lado a lado durante séculos. Brancos civilizados na Ásia e na Europa, homens primitivos na América, principalmente no Brasil, que desconheciam a escrita e não dominavam os metais. Agora pesquise. Que povo era esse? De costumes, hábitos e línguas tão diferentes. Como foram os primeiros contatos na América? Que contribuições e dificuldades trouxeram aos portugueses? Quem mais colaborou no relacionamento deles com os colonos e a coroa? O que a atual civilização aprendeu com essa gente? Lembre-se, gente livre, inocente, mas saudável e adaptada aos trópicos. Pense nessas questões, encontre as respostas e descubra como é importante entender e refletir sobre a nossa história. Pois, entendendo o passado, podemos compreender o presente e trabalhar na construção do futuro.